São 12h55 da manhã, eu tô atrasado porque eu tava escutando uma mãe e uma criança conversando. A criança falando que queria ser arqueóloga de dinossauro. E a mãe tava dizendo pra ela primeiro estudar pra fazer alguma coisa que desse dinheiro e depois ela ia fazer o que ela tava sonhando, né? E a criança disse que ela queria seguir o sonho dela e a mãe disse que ela tava sonhando muito. Aí a criança olhou pra ela e disse que ela que sonhava pouco. E eu fiquei pensando nisso aí, porque eu achei muito profundo, velho, pra uma criança falar isso, que vai rolar um episódio bom. Mas como eu vou esquecer desse tema já, eu vou deixar esse áudio salvo aqui pra me lembrar. Então se lembre, viu? Desde o momento que a gente começa a entender o mundo ao nosso redor, a gente se vê imerso num mar de possibilidades. São pensamentos, desejos e aspirações que nos movem. São os sonhos que alimentam a nossa imaginação e nos inspiram a alcançar o inalcançável. Mas o que define o verdadeiro valor desses sonhos? Como eles se transformam de simples fantasias infantis em objetivos concretos e, eventualmente, em realizações palpáveis? Em nossa jornada pela vida, todos nós, em algum momento, nos deparamos com a necessidade de transformar um sonho, por mais grandioso que seja, em algo tangível, algo que exige esforço, foco e, acima de tudo, perseverança. A essência dos sonhos é que eles nos fazem enxergar além do imediato, projetando a gente para um futuro onde tudo parece possível. Mas esse processo de transição da imaginação para a realidade não é tão simples assim. Como a gente pode tornar um sonho um objetivo? Como a gente consegue dar os primeiros passos quando muitas vezes o caminho parece nebuloso? A resposta para essas perguntas está em algo muito mais profundo: ação. Sem ação, o sonho continua sendo só sonho, né? Mas com ação, mesmo com o sonho mais distante, começa a existir a possibilidade concreta dele se realizar. Quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, por exemplo, aquelas que conseguem realizar suas ambições, a gente percebe que a diferença entre o sonho e o objetivo não está só na intenção, mas na execução. É o trabalho duro, é a dedicação, e a capacidade de enfrentar as adversidades que convertem um sonho numa história de sucesso. E mais do que isso, a verdadeira questão não é só conquistar um objetivo, mas como a gente consegue lidar com as dificuldades, como a gente consegue lidar com os fracassos e os reveses que surgem ao longo da nossa jornada. Ok, não vamos entrar aqui num papo meritocrático. A gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo caminho e nem todo mundo tem as mesmas oportunidades no decorrer da vida. O esforço, ele é sim um modificador da sua vida, mas ele não é tudo. As vantagens que você tem quando nascer numa família rica, por exemplo, te dá muita vantagem na hora de você realizar um sonho. Por exemplo, uma viagem internacional para mim é um sonho bem distante. Eu nunca passei dificuldade na vida, mas a vida também nunca foi um mar de rosas para mim. Nunca me faltou nada, mas eu também nunca tive nada em excesso. Consegui viver uma vida legal, consegui ter uma boa educação, morar numa boa casa, mas se eu quiser viajar, se eu quiser ir para fora do país, eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que me esforçar talvez 2 vezes mais do que alguém que nasceu num mar de dinheiro. Fazendo uma analogia rapidinho, no UFC, por exemplo, cada luta é uma metáfora para a vida. Os lutadores eles entram no octógono com o objetivo claro de vencer, mas a trajetória até ali é muito mais do que só o físico. É um jogo mental, é um trabalho que começa muito antes daquele momento, um trabalho psicológico. São todas as coisas que os lutadores abdicam. Os dias e noites de treinamento, as lesões, o trabalho psicológico para lidar com a pressão de ser o melhor, tudo isso para aquele momento ser perfeito. Aqueles 3 ou 5 rounds que sintetizam todo o trabalho feito, todo o esforço dedicado. A partir disso, a gente pode começar a entender como que, independente da profissão ou do sonho que a gente tem, o processo de alcançar um objetivo é universal. Pode envolver horas de trabalho árduo, superação de desafios inesperados e até mesmo dúvida, mas no final, sempre tem uma recompensa, seja ela uma conquista profissional ou um aprendizado mais profundo. Aqui, a gente entende que os sonhos são muito mais do que simples desejos. Eles são sementes de um futuro que ainda está para ser cultivado. Quando os objetivos surgem, eles trazem a necessidade de um compromisso diário, de um esforço constante para moldar o futuro a partir daquelas pequenas ações. Mas o que acontece quando a realidade nos desafia? O que fazer quando parece que o sonho está distante demais? Como seguir em frente quando as circunstâncias nos dizem não? Essa é a essência da luta entre um sonho e o objetivo. Quando a gente é criança, as nossas fantasias são ilimitadas. A gente sonha com aventura, com possibilidade infinita e com o desejo de conquistar o impossível. A gente quer ser super-herói, cientista, astronauta, artista. Cada sonho parece tão acessível quanto a brincadeira mais simples. No entanto, à medida que a gente envelhece, a vida adulta chega com seu peso, com as responsabilidades, os sonhos eles se veem ofuscados pela necessidade da gente se adaptar e sobreviver. O processo de amadurecimento, por mais que enriquecedor, ele, em muitos momentos, exige que a gente deixe para trás os nossos sonhos mais loucos e que a gente aceite um mundo um pouco mais pragmático. Entretanto,
O que não ensinam pra gente é que, mesmo que a vida adulta seja tão dura, a gente não precisa abandonar os nossos sonhos. Muito pelo contrário, eles podem ser um ponto de partida para as novas oportunidades. A grande questão não é deixar de sonhar, mas é como a gente transforma esses sonhos em objetivos concretos. Como a gente mantém a chama acesa, mesmo quando o caminho parece cheio de obstáculos. Como a gente segue sonhando, mesmo com a visão mais prática e mais madura da realidade. Quando a gente pensa nos grandes conquistadores da história, aqueles que realizaram feitos extraordinários, vemos que eles nunca abandonaram os seus sonhos. Eles transformaram eles em objetivos, mas mais importante ainda, eles mantiveram a visão de que, por mais difícil que fosse o caminho, a perseverança era a chave para o sucesso. A maior lição que esses exemplos nos oferecem é que a vida adulta não precisa ser uma prisão para a imaginação. Persistência é uma palavra-chave quando se trata de alcançar nossos objetivos. No início, tudo parece muito fácil, né? O sonho é muito claro, a motivação está em alta, e os primeiros passos eles são dados com toda a confiança do mundo. No entanto, com o tempo, os desafios começam a aparecer, as dificuldades vêm, o caminho fica mais íngreme e a dúvida começa a se instalar. Nesse momento é onde muitos desistem. O sonho parece distante, vai ficando intangível e a frustração passa a tomar de conta. Mas é aqui que entra a verdadeira magia da persistência. Persistir não quer dizer seguir cegamente sem questionar. Persistir é entender que, embora o caminho seja árduo, cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado. Cada falha é uma lição sobre o que pode ser melhorado. O segredo da persistência está em enxergar os erros não como derrota, mas como parte do processo. Afinal de contas, a vida de ninguém é linear. Ela é cheia de altos e baixos, de sucessos, de fracassos, e é nesse ritmo que a gente encontra a verdadeira capacidade de crescer. A persistência é o que permite que alguém se levante depois de cair. Ela é a força silenciosa que move a gente quando a gente não tem mais força para dar outro passo. E o que a torna ainda mais poderosa é que ela pode ser cultivada com o tempo, com a prática e com o aprendizado. A gente pode fortalecer nossa capacidade de persistir, fazendo a resiliência uma parte fundamental dessa nossa jornada. A motivação é o motor que impulsiona a gente a seguir adiante. Ela nos dá a energia necessária para seguir nossos objetivos, mesmo quando a jornada parece cansativa. Mas muitas vezes a motivação ela não é constante. Tem dias que a gente se sente cheio de energia, pronto para conquistar o mundo, mas tem outros que falta motivação. E isso parece que paralisa a gente, né? O que a gente faz nesse momento? Como que a gente pode manter a motivação acesa, mesmo quando tudo ao redor da gente diz pra gente não continuar? A resposta está em algo bem simples. Encontrar uma razão mais forte do que os desafios que estão na frente. Quando a gente sabe o porquê a gente corre atrás desse sonho, a motivação ela se torna mais duradoura. Seja pela paixão, pela necessidade de se provar, ou pela busca de um futuro melhor, a motivação verdadeira ela vem de dentro. E ela pode ser alimentada todos os dias. Algumas pessoas encontram motivação na família, outras em um desejo de crescimento pessoal, e outras têm um propósito maior, que a gente talvez nem consiga dizer aqui em palavra. O importante é que, quando a gente tem um motivo claro, a gente consegue superar até os dias mais difíceis. O fracasso é uma palavra que assusta a maioria das pessoas. Muita gente tem medo, né, de falhar. A gente associa o fracasso ao erro ou à incapacidade de alcançar um objetivo. No entanto, o fracasso é, na verdade, uma das maiores fontes de aprendizado que a gente tem. Cada erro, cada queda, cada obstáculo no caminho é uma oportunidade de crescer, de aprender e da gente se tornar mais forte. A verdadeira questão não é se a gente vai falhar, mas quando e como a gente vai falhar e como a gente vai lidar com esses fracassos. Como é que a gente se levanta quando a gente cai? Como é que a gente usa o fracasso como combustível para seguir em frente? O fracasso ele é inevitável e quanto antes a gente perceber isso, melhor. E a maneira como a gente lida com ele é o que define o nosso sucesso. Ele pode ser o fim da jornada para alguns, mas para outros, ele é o começo de uma nova fase. E aí é onde a gente aprende a lidar com esses erros e a gente volta mais forte e mais determinado. E para me ajudar aqui a transitar nesse ambiente de sonhos, realidades, conquistas e objetivos, eu trouxe ele, que é comentarista do UFC, ele que tem alguns eventos de MMA e ele que é dono do bigode mais bonito do Brasil, Thiago Pamplona. Ou como a gente vai chamar ele daqui pra frente, Pamplona. Muito obrigado, meu querido Koala, pelo convite, pelo elogio ao meu bigode. E aí eu me sinto um pouco mal colocado aqui nesse lugar de falar de sonhos e conquistas, né? Porque parece que eu conquistei tudo, né? Parece que eu realizei todos os sonhos, mas não é bem por aí. E, cara, queria começar nosso papo, assim, sabendo de ti, como é que tu vê a diferença entre um sonho e um objetivo, né? Tem algum momento em que o sonho, ele realmente vira um objetivo pra ti? Então,
Eu não sei muito bem qual é a diferença etimológica das palavras, né? Sonho e objetivo, assim, mas na minha cabeça o lance do sonho sempre foi uma parada mais impossível, mais utópica, mais surreal, e o objetivo uma parada mais realista, mais palpável, né? O sonho de ganhar na Mega Sena, tá ligado? O sonho de, sei lá, ser astronauta. E o objetivo não, é uma parada mais eu consigo ver ali onde eu quero chegar, eu tô vendo, e aí tem um caminho e eu vou traçar esse caminho e eu vou chegar nesse objetivo. Eu acho que pra mim é mais ou menos isso. O que é bom, porque nesse tipo de leitura, o sonho acaba não tendo um teto, né? Qualquer coisa pode ser um sonho. O sonho fica sem limite. E eu acho que isso é uma parada muito legal. Eu acho que ter um sonho impossível, ter um sonho que é muito difícil de fazer, tudo bem, porque é um sonho. Agora, se é um objetivo, aí já fica um pouco mais complicado, mas pode ser que uma hora o sonho fique tão perto que vire um objetivo, né? Eu acho que é por aí. E eu te pergunto isso, assim, porque hoje eu acredito que tu vive um sonho, né? Tu comenta MMA, tu tá aí comentando UFC, e eu vi que teus eventos de MMA saíram do papel, né? Hoje realmente tu tem aí 2 eventos, e eu queria que tu falasse aqui pra gente como é que esse sonho virou algo palpável, efetivamente. Eu nunca tive muita pretensão, muito sonho profissional, assim, na minha vida. Eu nunca fui aquela criança ou adolescente que já sabia o que queria, tá ligado? Com 12 anos, não, eu quero ser cardiologista, eu quero ser coveiro. Eu nunca tive essa parada. Eu sempre fui trabalhando com o que apareceu, assim. Comecei a trabalhar com arte com 15 anos, eu fazia mágica. Toquei numa banda de palhaço, trabalhei com meu pai, que tem uma empresa de ar-condicionado. E aí tive o privilégio, assim, de viajar e morar 6 meses fora. E aí, quando eu voltei, passei a dar aula de inglês, fiquei muitos anos dando aula de inglês. Eu sempre gostei da luta, desde pequeno, e fui entrando devagarzinho. E aí, acho que a grande virada, assim, de chave pra mim foi em 2014, quando eu fiz o meu primeiro evento. Eu fiz um evento de lutas casadas de jiu-jitsu, que era algo, assim, que... Putz, a gente foi pioneiro aqui no Ceará em fazer isso. E, cara, o evento, assim, deu um prejuízo gigantesco. O evento não se pagou e tal. Mas quando eu vi, assim, a grandeza daquela parada que a gente fez, eu pensei, caramba, é isso que eu quero fazer. Nessa época eu tava trabalhando também numa grande rede de academias de luta que tinha. Eu fazia o marketing deles. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na luta. Eu não sabia exatamente o quê, eu não sabia exatamente como, mas eu queria fazer alguma coisa na luta. Tanto que eu fui lutador, eu fui juiz, eu fui fotógrafo e videomaker de luta, fui árbitro, fiz evento. Eu acho que no mundo da luta, assim, eu fiz um pouco de tudo, o que foi bom, assim, tanto para produtor de evento, né, porque eu conheço ali todas as nuances da produção do evento, quanto na parte esportiva também, porque eu lutei, fiz camp, treinei, ainda treino. Então acho que essa minha indecisão acabou sendo boa, porque eu tive ali um estágio em todas as áreas. Então eu queria fazer alguma coisa com luta, comecei a fazer os eventos, comecei a lutar, tudo meio que ao mesmo tempo. E aí em 2016, eu lembro que a gente fez uma edição desse evento de lutas casadas de jiu-jitsu e fizemos uma transmissão ao vivo, assim. E aí nessa transmissão, eu já gostava dessa parte de comunicação, né? Eu já tinha feito teatro, já dava aula, então não tinha esse problema de falar em público. Entendia ali do esporte, pensei, cara, vou narrar essa porra aí, vamos ver o que vai dar. E aí foi massa, tipo, narrei, achei legal. Só que, cara, isso não tinha um mercado na época, tá ligado? Acho que até hoje é difícil, assim, de ter mercado, porque tem poucos eventos. Os eventos que são transmitidos por canais que já tem sua equipe de narração. Então isso nunca foi um sonho pra mim. Isso nunca foi um objetivo, assim, de não, eu vou chegar e eu vou narrar um evento grande, eu vou trabalhar no UFC. Eu tinha o sonho de trabalhar no UFC, inclusive desde 2013 eu mandava currículo pro UFC, pra toda oportunidade que aparecia, mas eu tinha o sonho de trabalhar com o UFC e eu também nem sabia em que área que eu queria trabalhar no UFC. E aí, olhando pro lado da produção de eventos, né, eu acho que eu ainda tô longe de realizar os sonhos que eu tenho na produção de eventos. Dá pra dizer que meu evento é um sucesso, né, quando você olha de fora, mas internamente ele não é. Ele tem muitas coisas que a gente precisa ajeitar, que a gente precisa consertar, enfim. Aí é uma parte mais de gestão de empresa, mas o evento a gente tá meio longe ainda de chegar no sonho que a gente quer. A gente teve alguns relances de sonho, algumas coisas muito legais que aconteceram, mas nada concreto, nada sustentável e nada que perdurou, né? A gente fez, no final de 2023, uma copromoção com o evento do Bahrein, um dos maiores eventos do mundo, que é o Brave. Eles vieram pra Fortaleza, a gente fez um evento junto, né? Metade do card, metade das lutas eram do Victorious, que é esse meu evento, e a outra metade era do Brave. Foi um
evento internacional, a gente recebeu os caras aqui, veio o pessoal do Bahrein, da Rússia, de vários lugares pra lutar, assim, foi incrível promover esse evento, foi realmente um evento grande que a gente produziu aqui em Fortaleza, com o próprio braço, mas foi outro evento que deu um prejuízo, assim, desgraçado, porque, enfim, a história é longa, se eu for contar a história dessa parada é longa, mas o lance é, a gente chegou num lugar legal, que todo mundo que tá de fora olha e pensa, puta merda, esses caras tão milionários fazendo isso aí, super bem sucedido, e a verdade não é essa. Então, na promoção de eventos, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa conquistar. Na parte de comunicação do MMA, cara, isso meio que foi acontecendo, assim. Trabalhar no UFC com comunicação há 3 anos atrás, sei lá, 4, 3 anos atrás, era realmente algo impossível. Digo isso porque o UFC, ele passava no canal Combate, né, que é do Grupo Globo. E além do Grupo Globo ser um lance muito, muito fechado, eles têm uma visão que eu acho equivocada do que é narração esportiva, narração e comentário esportivo. Ele acha que tem que ser algo feito por jornalistas. Eu já discordo. Eu não sou jornalista e tô nessa área, mas não é por isso, né? Eu acho que massa se o cara for jornalista, mas primeiro atributo não deveria ser jornalista, né? Deveria ser um bom comunicador, entender do que você tá falando. Acho que ser jornalista, ser ex-lutador, ser outras coisas são upgrades, assim, são coisas adicionais ao trabalho. Então, comentar o UFC, narrar um UFC dentro do Grupo Globo era impossível. Tanto que eu tenho 2 amigos que trabalhavam na Globo na época e que hoje um é comentarista do UFC e o outro é o maior influenciador, tem o maior canal de MMA do Brasil. E esses 2 caras trabalharam na Globo na época, chegaram a fazer algumas coisas com o Canal Combate, mas nunca foram chamados nem pra, cara, vem comentar um evento aqui, um card preliminar, alguma coisa. Esses caras nunca tiveram oportunidade, entendeu? Bizarro, era um grupo muito fechado. Esse outro cara do canal até foi pra ESPN, depois ficou anos comentando na ESPN, que é o Renato Rebelo do Sexto Round, excelente comunicador, nunca teve oportunidade na Globo, chegou a participar de alguns programas, mas nunca comentou nada. E o outro é o Tarso Doria, que hoje tá lá na bancada do UFC Fight Pass também. Então, isso sempre foi impossível e eu sempre achei que isso era impossível. E pra mim tava tudo bem. Cara, a pretensão de ser comentarista ou narrador do UFC é algo muito grande, eu tô de boa com isso. E aí foram acontecendo algumas coisas. Em 2018, eu comecei a comentar um evento chamado Future, que era um evento nacional, mas que teve uma projeção internacional grande, era um evento que acontecia em São Paulo. Eu comecei a ir a São Paulo a trabalho, comecei a comentar esse evento e eu comentava na transmissão em inglês, que foi algo, assim, extremamente desafiador pra mim. E aí eu fiz algumas edições desse evento, e aí fui fazendo outros eventos por aqui, um evento acolá, sempre muito distante um do outro, sabe? Não tinha uma constância, não tinha nada que, sei lá, cada um mês, a cada 2 meses, era algo, assim, bem espalhado. Eu não conseguia nem treinar, tá ligado? Não conseguia nem ter alguma experiência, assim, só nos meus próprios eventos. Eu fazia evento e aí eu aproveitava pra fazer essas coisas também. E aí comecei a trabalhar no LFA, que é o evento que hoje eu sou narrador, que também passa no canal do UFC. A história tá longa, né? Mas eu vou já encurtar. Cara, fica à vontade, o tempo que você precisar. E aí eu entrei no LFA nessa ideia de que, na mesma ideia que eu tinha antes, né, cara, eu preciso fazer alguma coisa no LFA. A minha ideia principal era chegar no LFA e fazer uma ponte do LFA com os meus eventos aqui, porque o LFA é o evento que mais coloca atletas no UFC, ele é a maior porta de entrada dos atletas do UFC. 35% dos caras que lutam no UFC hoje já passaram pelo LFA. Então, é um evento que é muito conhecido por isso. E eu pensei, cara, se eu conseguir fazer uma ponte entre o LFA e o meu evento aqui, eu vou conseguir exportar os caras do Nordeste pro UFC, pros eventos grandes, que é o meu maior objetivo como promotor de evento. Então eu fui pro LFA nessa missão. Teve o primeiro evento deles no Rio de Janeiro, eu fui pra assistir, fui pra conhecer as pessoas, levei minha câmerazinha, acabou que eles estavam sem fotógrafo, eu fotografei o evento todo, eles adoraram as fotos, adoraram trabalhar comigo, e aí falaram, cara, você vai ser nosso fotógrafo. Eu pensei, putz, eu não queria ser fotógrafo, mas beleza, vou chegar pra entrar, vou ver qual é. É uma forma de estar dentro, né? É uma forma de estar dentro, eu pensei nisso, cara, eu vou entrar e aí depois vou me conhecer, vai rolar alguma coisa. E aí, antes do segundo evento, tava fechado pra eu de fotógrafo, os caras me ligam, falam, cara, a gente não tem announcer em inglês, o nosso announcer oficial não pode ir mais pros eventos do Brasil, não sei o quê. Cara, você topa fazer announcer pra gente? Eu já tinha feito announcer algumas vezes, nunca em inglês, e eu falei, putz, topo. Vamos pra cima. Tipo assim, a grana era um pouquinho melhor, a visibilidade era maior também, então eu pensei, beleza, vamos. E aí fui, fiz, achei horroroso a primeira vez, por algum motivo eles gostaram, continuaram me chamando, e aí eu fiz alguns eventos como announcer, mas também announcer não era uma parada que eu queria fazer. No lance da comunicação eu nunca quis ser announcer, nunca quis ser... O announcer é o Bruce Buffer, né? É o cara que anuncia as lutas, anuncia os lutadores, fala lá, faz aquele show e tal. Eu nunca gostei muito disso, assim, eu sempre gostei da parte mais esportiva da parada. Mas eu pensei, beleza, é uma forma de entrar, é uma forma de conhecer e
tal. E aí, um pouco depois disso, que eu fiz alguns eventos como announcer lá, o UFC rompeu com o canal Combate e trouxe a própria plataforma de streaming deles, que é o UFC Fight Pass. E aí, nessa hora, eu pensei, beleza, tem alguma coisa aí. Talvez agora dê certo, tá ligado? Agora eu me permito sonhar essa parada. É o melhor momento, E- né? Dança das cadeiras, o negócio ali tá se reestruturando. É o momento Exatamente. que a oportunidade bate na porta, né? Não tem jeito. Exato. E aí eu lembro que eu conheci o Minotauro no LFA, né? Ele comentou algumas edições do LFA, então eu acabei trabalhando com ele. E aí mandei uma mensagem pro Minotauro, porque o Minotauro é o embaixador do UFC no Brasil, né? Aí eu falei, pô, Minotauro, tô ligado que vocês estão montando a equipe aí de narração e comentário no UFC Fight Pass, não sei o quê. Pô, tô à disposição, se precisarem de mim, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele me ligou, cara. Eu fiquei até assustado, assim, eu tava trabalhando aqui em casa e aí toca o meu celular, Rodrigo Minotauro. Eu, caralho, que loucura, velho. Minotauro tá me ligando, assim, a maior lenda do MMA mundial. E aí ele ficou uns 10 minutos comigo no telefone. Cara, pra ser sincero, eu nem lembro o que foi que ele falou, porque eu fiquei tão anestesiado com o lance de o Minotauro estar me ligando e está se importando de falar comigo, que eu nem lembro exatamente o que ele falou. Eu só lembro que foi alguma coisa tipo, eu vou falar teu nome, mas não se empolga muito, porque tem uma forma da galera resolver aqui e tal, mas eu vou lançar teu nome lá. E aí, beleza, passaram aí, acho que uns 2 anos. Muita coisa aconteceu no LFA também, que é outra história longa pra caramba, que não dá pra contar. Mas aí, em julho do ano passado, eu tava em São Paulo, e aí eu tava em contato com o pessoal do Fight Pass, e aí falei, cara, vou estar em São Paulo nas datas, se de repente rolar alguma coisa e tal, me avisa. E aí um produtor me manda mensagem, cara, tu tá livre no dia tal? Quer comentar um card? Eu, putz, na hora. E aí foi esse meu primeiro contato, assim, com o UFC. Eu não fiquei tão deslumbrado chegando lá no estúdio e tudo, porque eu já tinha conhecido o estúdio antes, eu acho que isso foi muito bom também. Eu fiquei amigo do André Azevedo, que é o narrador principal lá do UFC, então eu já tinha conhecido o estúdio, conheci uma parte da galera. Então quando eu cheguei lá, não foi algo assim tão impactante. Eu fiquei muito à vontade, foi bem tranquilo, não senti tanta pressão, e aí eu acho que o negócio fluiu legal. E aí de lá pra cá já fiz alguns, comentei alguns UFC, tô narrando todos os eventos da LFA no Brasil, e tô realmente vivendo um sonho, assim, de trabalhar com a luta, de trabalhar com os maiores players do mercado, e foi algo que, ao mesmo tempo que eu nunca me imaginei nesse lugar, a primeira oportunidade que teve, a primeira brecha que eu vi que tinha ali, mesmo sabendo de todas as dificuldades, mesmo sabendo que, putz, eu sou de Fortaleza, difícil pra caramba ter alguém do eixo, que não seja do eixo Rio-São Paulo, eu sou o único, inclusive, que não é do eixo Rio-São Paulo lá. Eu tenho um sotaque esquisito, né, pro pessoal do Sul e do Sudeste. Eu não tenho um background gigantesco na luta, porque, putz, os comentaristas convidados lá, cara, é Demian Maia, é o próprio Minotauro, é o Vitor Miranda, é gente que lutou no UFC, tá ligado? Disputou cinturão do UFC. Eu não tenho esse background, eu tenho uma luta de MMA. Então, eu sabia que seria muito, muito difícil. Mas, cara, fui atrás, tá ligado? Conversei, não enchi o saco também pra não ser chato, mas o tempo todo me coloquei à disposição. E uma hora aconteceu e acho que rolou e foi legal porque continuou me chamando, né? Então, alguma coisa certa eu fiz. Cara, isso que você falou do eixo Rio-São Paulo é muito verdade, assim. Nossas áreas de atuação, elas são parecidas, né, na narração, mas nossos objetos narrados são diferentes, né? Eu já perdi muito trabalho por conta de sotaque, velho. Por conta de sotaque, do cara chegar e literalmente dizer, tipo, eu preciso de alguém menos DET. Aí eu fiquei, cara, DET é uma coisa que eu não falo, tá ligado? Não é da minha região. Aí o cara, não, mas você ainda é muito Nordeste. Eu fiquei, tipo, cara, e ser Foda, muito né, Nordeste é ruim em algum ponto? Me explica melhor. Só pra eu entender onde é que tá o gap. Cara, na luta, eu não sofri essa xenofobia. Pelo contrário, eu acho... Isso nunca foi pauta, tá ligado? Inclusive, na último evento que eu narrei, teve um cara de Fortaleza. E aí eu apresentei a entrada dele, né? Quando ele tava entrando, eu tava falando. E aí eu pedi licença poética pra rasgar um cearês lá. Então, irmão, soltei o sotaque do jeito mais cearês mesmo que tinha. E, irmão, esse bicho vai esgolepar o outro e tal. E aí foi massa, a galera curtiu. Então, é algo que até eu acho que incentivado, assim. Eles estão vendo isso com bons olhos, esse lance da diversidade cultural e tal. Mas eu já sofri isso com locução publicitária. Algumas vezes já chegou cliente mandando alguma coisa, eu mandei o teste, né? O trial. E aí o feedback foi esse, não, a gente tá precisando de um sotaque mais flat. Pô, irmão, você não tá precisando de um sotaque flat, você tá precisando de um sotaque paulista, tá ligado? Não é um sotaque flat. É a mesma coisa de quando você vai pra parte de dublagem, né? Na dublagem tem muito disso, assim, que é você perder o seu sotaque, entre milhões de aspas, que na verdade é você adaptar o seu sotaque pro sotaque paulista ou pro sotaque carioca, Exatamente. que é onde estão as grandes produtoras de dublagem, né? Não tem jeito. Exatamente. E eu acho que, sem perceber, a gente acaba fazendo isso, né? Porque, pô, a gente
cresce vendo televisão e é tudo no Rio São Paulo. Então a gente tem essa ideia de que o bom orador, o bom comunicador, ele não fala mesmo, ele fala mesmo, ele não fala, sei lá, várias outras dessas coisas que a gente acaba pegando também. E assim, eu tive que fazer isso, né? Sem querer eu acabei fazendo isso, então o meu sotaque, ele é mais ou menos flat, ele não é tão carregado, mas eu tenho minhas nuances de sotaque nordestino e não quero perder elas de jeito nenhum. E eu tô, inclusive, tentando me policiar pra ter mais, tá ligado? Porque em algum momento eu inconscientemente fiz isso de, putz, eu tenho que me aproximar mais de um jeito de falar, sei lá, paulistano. Eu lembro até de uma coisa publicitária que eu fiz, que não passou, né, mas eu recebi o primeiro feedback que era falando de dor nas costas. E eu falava, você sofre de dor nas costas? E aí eu recebi o feedback pra falar, você sofre de dor nas costas? E aí, bicho, me incomodou tanto ter que falar costas. Vai se fuder, costas? Quem fala costas, cara? E, enfim, aí eu tô tentando me policiar pra ser mais nordestino, tá ligado? Porque essa é uma bandeira, assim, que eu sempre quis representar na luta. Produzindo eventos, essa é a nossa maior bandeira, é ser uma âncora aqui no Nordeste, porque aqui no Nordeste não tem nenhum evento que joga atletas pra fora. Todos os atletas que são do Nordeste, o Gabriel Santos, Yasmin Lucindo, Caio Borralho, a galera que é Fortaleza, São Paulo, Recife, todo mundo teve que sair do Nordeste, teve que treinar no Rio, em São Paulo ou nos Estados Unidos pra conseguir chegar nos eventos grandes. Então, o meu maior objetivo como produtor de evento aqui no Ceará é ter aqui um evento foda que a galera vai lutar, vai ter visibilidade e daqui os caras vão conseguir sair, tá ligado? Não precisa ir morar fora, não precisa morar em Curitiba, em São Paulo pra conseguir brilhar na luta. Então essa bandeira da nordesticidade é uma parada que eu quero levantar mais, assim, cada vez mais. Massa demais, cara. Esse lance que tu falou da gente inconscientemente ir mudando me lembrou aqui de algumas situações, né? Eu tenho duas sobrinhas que são crianças, enfim, uma tem 13, a outra tem 10, acho que 10 anos, e elas são geração TikTok 100%, né, assim. Então, a minha sobrinha mais nova, principalmente, de vez em quando eu pego ela falando, não, porque assim, não, é porque tal coisa. Aí eu fico, de onde é que vem esse sotaque? Pode crer. Por que tu tá falando assim? Porque tem contato 6, 7 horas por dia com pessoas que só falam assim, que moldam a voz pra falar assim. Isso é muito doido, porque a gente vai internalizando essa parada de ser o jeito certo, né? Isso me lembrou essa situação e eu fiquei, cara, faz sentido. E o pior é que a gente, quando vai pro mundo profissional e precisa trabalhar com imagem, a gente vira essa criança de 10 anos, tá ligado? Vira, cara. Vira o tempo todo. Isso é uma merda. Eu acho que na hora que você vai, sei lá, narrar, comentar ou apresentar um podcast, qualquer coisa, eu acho que é normal mudar a voz, mudar a entonação, mudar a impostação. Isso é normal. Essa voz que eu tô falando aqui agora não é a voz que eu converso tomando uma cerveja com meus amigos. Mas é mais o lance de controlar a voz, de controlar a respiração, de controlar tudo. Normal usar outras regiões do corpo pra emitir a sua voz. Mas mudar o sotaque é complicado. Tu falou esse negócio da tua sobrinha, eu fiquei muito feliz que meu filho começou a falar oxe. Oxe. Ele tem 3 anos, ele, oxe. Aí ele, macho, não sei o que. Eu fico, beleza. Aí... Consegui, né? Consegui. Cara, queria voltar um pouquinho no que tu falou lá atrás do teu evento, que tu disse que pra quem vê de fora ele é um sucesso, mas que internamente ele não se paga, né? Internamente ele dá prejuízo e tal. Eu queria entender um pouco como que tu vê essa questão do dar certo, né? O dar certo, ele tem a ver com o financeiro, ele é o financeiro em si, ele é o que as pessoas pensam do que tá acontecendo e principalmente, assim, quando tu fracassa em algum âmbito da tua vida, né? Como é que tu lida com isso? Como que tu trata os fracassos durante a tua carreira, durante a tua trajetória mesmo, assim? Cara, a minha vida toda foi de muito mais fracasso do que sucesso. Inclusive, esse pequeno sucesso que eu estou vivendo hoje, que eu sei que é passageiro, né? Não acho que eu estou com a vida resolvida pra sempre. Qualquer hora isso pode mudar. Esse pequeno sucesso que eu vivo hoje, ele foi... Cara, teve muito fracasso antes dele, né? Na parte da comunicação, na parte de evento. Eu acho que fracasso é algo completamente normal e faz parte do crescimento. Obviamente, é sempre ruim fracassar. É sempre uma merda você tentar fazer uma coisa e não conseguir. Mas tem muita aprendizagem no fracasso também. É um papo meio coach, é um papo meio bosta, mas é verdade, assim. Eu acho que essa romantização das redes sociais de que você tem que, com 10 anos, você tem que estar investindo em Bitcoin e tem que estar com a vida feita com 18, isso é tudo mentira, né? E a gente fica se cobrando de achar que a nossa vida tem que ser igual a dos influencers que tem pai rico.
Essa semana mesmo eu tava vendo uma mulher que foi ex-Shark Tank e ela tava comentando sobre a questão da jornada de trabalho, né? Que as pessoas tinham que trabalhar mais, que ela mesma trabalhava muito e sempre conseguiu as coisas através do trabalho e chegou muito perto de quebrar e pra não quebrar, ela foi lá e não teve jeito. Colocou o pai dela na jogada e ele emprestou 200 mil pra ela e ela conseguiu dar a volta por cima. Cara, é isso. Se não for nós por nós, vai ser complicado. Eu acho que a gente tem que se abraçar mesmo com o fracasso, assim, se abraçar com as coisas que dão errado. Obviamente tentar não fracassar, né? Eu acho que não dá pra aceitar também o fracasso sempre, mas saber que o fracasso faz parte, entender o porquê que fracassou. Beleza, eu fracassei por quê? Onde foi que deu merda aqui? Onde é que eu vou conseguir não fracassar da próxima vez? Eu acho que é isso que a gente tem feito bem nos últimos anos. E respondendo a pergunta, né, do financeiro. Cara, o evento de MMA, nesse sentido de sustentabilidade do negócio, ele é um fracasso. O acesso não. O acesso, que é esse evento novo menor, né? É um evento que tem os seus patrocinadores, que se paga, que hoje ele é sustentável. Ele ainda não dá dinheiro, porque a gente paga uma dívida do Victorious que deu muito ruim, tá ligado? Mas a gente aprendeu o erro do Victorious. O erro do Victorious foi que a gente colocou os pés pelas mãos. A gente cresceu mais do que os nossos braços podiam abraçar. A primeira edição do Victorious foi massa, a segunda edição foi um pouco melhor, a terceira foi um pouco melhor do que a segunda, e a quarta a gente deu um salto gigantesco. A gente saiu de um evento pequeno para um evento nacional, trazendo atleta de fora, com transmissão ao vivo com Black Magic, e a gente não conseguiu acompanhar. Foi num momento muito ruim também, foi no meio da pandemia, então teve outros fatores. E aí do 4 pro 5 a gente ficou maior ainda, porque veio essa oportunidade de fazer um evento internacional, e a gente abraçou, a gente conseguiu executar, mas a gente não conseguiu vender, a gente não conseguiu ganhar dinheiro com ele. Então o grande problema não é que a gente é incapaz de fazer o evento, pelo contrário, a gente é mais capaz do que o que a gente deveria ser nesse momento. Entendeu? Porque a gente não teve dificuldade nenhuma em fazer, tecnicamente falando, né? Em fazer um evento internacional, em termos de logística, em termos de produção de eventos, em termos de casamento de luta, em termos de conhecimento do esporte, isso não foi um problema. O problema foi a sustentabilidade disso. Então, esse é um erro que a gente não tá cometendo no acesso. A gente tá crescendo um pouquinho a cada edição, a gente não quer dar um passo muito grande, porque a gente viu que, cara, a gente não tem, eu não tenho, a gente não tem investidor, eu não tenho uma família abastada que vai pagar minha conta se der merda, eu não tenho um padrinho, um cara que vai me botar na cara do gol, que vai fechar patrocínio pra mim, não tem nada disso. Então, a nossa construção, sempre, assim, eu e os meus sócios, acho que todo mundo tem uma vivência um pouco parecida. A nossa construção é sempre muito dura, tá ligado? É sempre de muita batalha, sempre muito de pouquinho em pouquinho. E a gente cometeu esse erro no Victorious, erro que a gente não tá cometendo no acesso. A gente quer voltar ao Victorious, a gente tá vendo possibilidades, mas também com esse receio de, cara, a gente só vai voltar se tiver algo muito certo. Eu já fiz as pazes com a possível morte do Victorious, tá ligado? É o meu evento do coração, é um evento que, cara, a gente colocou muita energia pra fazer, a gente conseguiu executar um negócio massa, quem viu de fora achou incrível, mas eu sei que ele teve muitas falhas no processo, e eu tô em paz com a ideia de que essas falhas podem ter matado ele, tá ligado? E a gente depois vai construir um outro evento, e é isso. Então, internamente, o Victorious é um grande fracasso. Mas foi um fracasso que abriu algumas portas pro sucesso de outras coisas. Então, tem isso também, né? Eu acho que um fracasso, ele nunca é total. Ele pode ser um fracasso no objetivo final, mas alguma coisa ali foi proveitosa. Perfeito. Tu falou também da questão de conseguir patrocínio e tal. Eu lembro que na época que eu comecei a acompanhar o UFC, na época da TV a cabo, né, que a gente mexia ali, tentava pegar um sinalzinho de o mínimo possível pra conseguir assistir alguma coisa do canal Combate ali, tentava mexer ali na fiação pra tentar encontrar ali um ponto de sinal. Eu comecei a assistir e eu tenho uma lembrança muito vívida, assim, da minha mãe me vendo assistindo MMA e dizendo, isso é uma brutalidade, não assista isso, coisa absurda, um homem sangrando, olha o homem sangrando. Não é legal. Eu queria saber, assim, como que tu vê as marcas em relação ao MMA hoje, né? Eu sei que, principalmente quando a gente fala de um evento no Nordeste, a gente ainda tem muito aquela visão, como é que eu posso dizer, de comerciante, né? Menos empresário e mais comerciante da parada. Esse tipo de, entre milhões de aspas, esse preconceito com o MMA, ele ainda existe, e principalmente aqui no Nordeste, focado nas marcas, ele é um pouco mais forte do que no Sudeste, na parte lá do
do eixo de São Paulo, ou não tem nada a ver? Cara, sem dúvida, eu acho que nessa tua colocação, tu pontuou as nossas duas principais objeções na hora de vender patrocínio são essas. Um preconceito com o esporte, com como a minha marca vai parecer estando dentro de um esporte sangrento como esse, e o outro é justamente essa visão muito comercial das empresas, né? Enfim, você é da publicidade, você sabe disso, né? Um patrocínio, um evento, uma cota de marketing, uma campanha publicitária, ela não necessariamente volta em retorno financeiro. Não é, estou colocando 100 mil, vou retornar 200 mil. Não, estou colocando 100 mil, eu vou retornar em awareness, eu vou retornar em reconhecimento da minha marca, eu vou retornar em credibilidade, eu vou retornar em novas parcerias que podem me dar um retorno financeiro. Então, é muito difícil convencer as grandes empresas, é porque as empresas aqui são muito familiares também, né? Então, o tomador de decisão continua sendo o cara que começou a empresa há não sei quantos anos atrás e que a cabeça dele é comercial. Foi assim onde ele chegou e eu não julgo, tá? Foi assim que ele construiu o império dele e ele vê assim e beleza. E o outro ponto é esse inclusive, semana passada a gente teve uma resposta de um patrocinador que a gente chamou pra edição passada do evento, foi a equipe de marketing dessa empresa, os caras adoraram. A gente teve uma reunião super massa, tirei todas as dúvidas dele quanto ao esporte, a gente explicou muita coisa, eles ficaram muito animados, mas a devolutiva final foi que não ia rolar, porque, enfim, os tomadores de decisão lá ficaram com medo de se associar a um esporte violento, né? E isso é muito maluco, assim, mas, enfim, eu entendo. Teve um patrocinador que a gente teve, que foi a Apvida, e conta essa história para todos os meus patrocinadores. A Apvida é uma empresa de plano de saúde, né? Você olhar assim, não tem muito a ver com sair na mão com outra pessoa. Mas, quando a gente tava em reunião para alinhar onde é que a marca ia ficar, onde é que seria exposto, quais seriam as ativações, eles falaram que não queriam a marca dentro do cage, porque eles ficaram com medo de alguém quebrar um braço em cima, de alguém sangrar em cima. Então eles falaram, cara, a gente não quer estar associado com essa parte violenta do esporte. E, putz, faz todo sentido. Só que o esporte é muito mais do que isso. Então, a gente conseguiu associar a marca da Apvida, não sei se você nem poderia estar falando, mas, enfim, estamos falando. A gente conseguiu associar a Apvida com cuidado com o atleta. Então, atrás do Cutman, tinha a marca da Apvida, que a gente mandou colocar, e a gente posicionou a câmera pra na hora que o Cutman tá passando a vaselina, né, que é aquele processo de passar a vaselina no rosto do cara pra evitar que o golpe entre em cheio, de ver se o cara tá com as unhas cortadas, de ver se ele tá com algum óleo, com alguma coisa proibida. É a hora que a comissão de arbitragem está prezando pela integridade física do atleta. Então a gente vendeu a Apvida nesse momento. A gente falou, olha, o nosso Cutman da Apvida está aí fazendo check no atleta pra ver se ele não tá com alguma infecção, com alguma, se ele está apto pra lutar. Quando acabava, subia o médico pra fazer a primeira checagem com a marca da Apvida. Então a gente conseguiu vender pra essa marca o cuidado com o atleta fora do lance da competição. E isso pra mim é um grande case, assim, de sucesso dessa parada, porque a marca conseguiu extrair o que ela queria de dentro do evento, cara. E é isso. Tipo assim, talvez realmente a sua marca não tenha um fit com a parte violenta da luta, que é violento. Assim como o futebol americano é violento também, assim como o rugby é violento pra caramba também. Mas tem outras coisas ao redor, né? Eu acho que as marcas precisam entender isso, assim, que tem muito mais do que só soco, chute e cotovelada no MMA. Essa questão de posicionar a marca dentro de um contexto, mesmo que seja um contexto em que inicialmente para ela não seja tão benéfico, colocar ela num contexto onde ela resolve aquela situação é muito da hora, tá ligado? Então, muito massa essa questão da Apvida de focar no cuidado, né? Afinal de contas, é o que o plano de saúde mais quer, é dar a impressão de que ele vai estar sempre pronto pra te auxiliar. Uma coisa que eu peguei aqui durante uma fala tua foi que tu mencionou teu filho, né? E o filho, quando a gente fala de sonho, de motivação, o filho, agora ele tem que estar sempre à frente, né? Eu queria saber, assim, como que tu consegue continuar seguindo os teus objetivos, como que tu consegue continuar se priorizando, mesmo quando tu tem agora um ser humano que tu ama mais do que tudo e que o sonho dele é a coisa mais importante, né? Assim, queria que tu falasse um pouco aí dessa questão da paternidade e do sonho. Cara, é muito maluco isso. Eu sempre fui um cara que, desde adolescente, eu entendi o lance do amor próprio, tá ligado? Tipo assim, meu irmão, eu tenho que me amar mais do que uma menina que eu tô namorando, mais do que eu amo o meu trabalho, tipo assim, é o meu bem-estar acima de qualquer coisa. E sem ser egoísta, tá? Isso não é uma parada egocêntrica e que eu me coloco em primeiro lugar, mas eu valorizo, porque eu sempre tive esse problema de me dar demais e de pensar demais nos outros antes de mim. Então, sempre foi um exercício tentar pensar um pouco mais em mim. Por isso, né? Por esse background de ser talvez altruísta num ponto... Putz, aqui vai parecer que eu tô me gabando também, né? Mas eu acho que é um defeito pensar demais no outro. E então, a minha vida toda eu trabalhei com esse lance de, cara, eu tenho que me amar mais do que eu amo as outras coisas. E
E quando meu filho nasceu, tipo assim, isso foi pro caralho, tá ligado? Eu amo aquele cara muito mais do que eu me amo, eu morreria por ele a qualquer hora. E eu acho que se não fosse por ele, hoje talvez eu nem estivesse morando em Fortaleza. Hoje talvez eu estivesse morando em São Paulo, que é onde estão mais oportunidades de trabalho. Hoje talvez eu tivesse já ido pros Estados Unidos pra trabalhar lá também. Mas eu penso que eu não quero colocar ele numa situação de desconforto, numa situação nova, numa situação onde ele não vai ter a família, onde ele não vai ter suporte. Então, hoje eu tenho que balancear isso de eu preciso dar conforto pro meu filho e eu preciso ter a minha vida profissional. Eu já perdi muito estando em Fortaleza como profissional. Mas, cara, eu vou continuar perdendo porque pro meu filho é melhor estar em Fortaleza agora. Pro meu filho é melhor estar crescendo perto dos primos, tá? Ele tá agora na casa da avó, né? Se eu tivesse em São Paulo, ia ser eu, minha esposa e ele, talvez meia dúzia de amigos, mas não ia ter essa estrutura familiar, não ia ter esse calor da família, esse calor dos amigos. E assim, hoje eu vivo nesse balanço de que, beleza, minha carreira é importante, mas, cara, a vida do meu filho é mais importante. E eu vou escolher ele e o bem-estar dele acima de qualquer uma dessas coisas. Teu filho é bem novo ainda, né? Ele tem 3 anos. 3 anos. Quando a gente pensa na nossa infância, né, assim, não sei como é que foi a tua relação com os teus pais, mas quando a gente começa a ter aquele processo de abrir os sonhos para os nossos pais, a gente também começa a receber uma carga de responsabilidade, né? Uhum. Eu já falei no episódio passado que eu sempre quis fazer filosofia na minha vida, né? Queria estudar filosofia e tal, me formar em filosofia. E eu lembro que na primeira conversa que eu tive com a minha mãe sobre isso, ela falou: lindo, meu filho, mas faça primeiro alguma coisa pra você ganhar dinheiro, quando você se estabilizar na sua vida, aí você faz o que você ama. E isso até hoje fica na minha cabeça, sabe? Muito doido isso, né? Claro, na época era muito novo, eu terminei o colégio muito novo, né? Eu terminei o colégio com 15, então ainda não tinha cabeça formada do que era o certo, do que era o errado, de como seguir, pra onde seguir. E eu acabei pensando, pô, é mesmo, se minha mãe tá falando isso, minha mãe tem, sei lá, 30 anos aí de banco, minha mãe é bancária, né, formada em matemática, formada em administração, a mulher é crânio demais, assim. Bom, se ela tá falando, ela tem muito mais conhecimento de vida do que eu, né, então deixa a filosofia aqui de lado, eu vou fazer alguma coisa que dá dinheiro. Aí eu fui fazer publicidade, porque a publicidade dá um dinheiro Dá um dinheiro absurdo, do né? caramba. Putz, é uma história muito parecida. Eu queria fazer história na época, e aí tive essa mesma conversa com meu pai, tipo, putz, filho, vai atrás de fazer alguma outra coisa que tenha mais, né? Tenha mais possibilidade. E aí ele deixou eu fazer publicidade, assim, loucura. Mas, cara, eu também tenho vontade de fazer filosofia. Inclusive, eu vou fazer, eventualmente, filosofia. Eu desisti da publicidade, né? Eu não tenho nenhuma formação. E aí eu quero ter uma só pra poder dar uma carteirada às vezes. E aí, filosofia eu acho que é uma que pode me ajudar nessa área da comunicação, nessa área da gestão de pensamentos. Eu acho que filosofia pode ser uma parada massa. Então eu tenho muita vontade de fazer filosofia também. Pois é, e o ponto que eu queria chegar era assim, até que ponto a gente consegue, porque querendo ou não, quando a gente fala sobre a nossa opinião sobre outra pessoa, seja essa pessoa próxima a gente, ou um famoso, ou qualquer coisa, a gente tá falando um reflexo das nossas vivências, né, de tudo que a gente passou, de toda a nossa experiência, de toda a nossa trajetória de vida, mas até que ponto um sonho ele pode ser apoiado, até que ponto a gente consegue doar para aquela pessoa uma parte da gente que vai estar lá positiva e avante com aquela pessoa, sem ser idealista demais. Em que momento a gente precisa puxar essa pessoa pro chão e dizer, cara, eu acho que a partir daqui não dá mais, eu acho que você precisa voltar pra realidade. Eu sei que você já falou que, tipo, quem somos nós, né, pra definir até onde a pessoa pode sonhar, mas até que ponto a gente pode apoiar aquele sonho, sacou? Cara, eu acho que volta um pouco pro que eu falei lá no começo também, do lance do equilíbrio, né? Eu acho que não dá pra abrir mão da sua vida pra ir atrás do sonho, né? Talvez o sonho tenha um preço alto demais pra talvez nem ser realizado. Eu vejo o sonho muito mais como esse lance da esperança mesmo. É tipo, quando eu comecei a treinar luta, eu comecei a conhecer muitos lutadores, né? Cara, o lutador profissional de MMA no Brasil, ele é exatamente isso. Eu acho que é por isso que eu tenho essa definição. Ele é um cara que ele sonha em lutar, o dinheiro que ele ganha lutando no Brasil não paga absolutamente nada, ele gasta muito mais dinheiro se preparando pra lutar do que ele recebe numa bolsa, a realidade é essa. Então, é um cara que ele precisa ter um outro trabalho, muitas vezes ele tem família, tem filho também, então ele precisa treinar 2, 3 vezes por dia, ele precisa trabalhar pra pagar as contas e ele precisa dar atenção pra família dele. E esse cara tem um sonho de ser lutador. Muitos não chegam, a maioria não chega, mas eu acho que é isso, esse cara precisa, ele tem uma motivação, ele tem uma parada, e ele tá tendo uma jornada incrível, ele tá transformando o corpo dele numa máquina, ele tá conhecendo um bocado de gente, ele tá às vezes os caras têm um pouquinho mais de sucesso, ele, vai lutar na Europa, vai lutar em um canto sem custo, conhece o mundo, conhece várias coisas, então tem uma jornada aí nesse
no lance do sonho, né? Eu acho que o equilíbrio, ele vai ser sempre, eu preciso sobreviver, eu preciso arcar com as minhas responsabilidades sociais e eu vou correr atrás do meu sonho em paralelo. Eu acho que é arriscado quando você larga tudo, né? Quando você dá um all-in, assim, muito grande, se coloca numa situação de vulnerabilidade pra correr atrás de um sonho, né? De novo, eu não acredito que a gente tá falando aqui, eu e você não somos herdeiros, né? Que eu posso largar meu trabalho agora e eu vou atrás de fazer uma coisa nova da minha vida e minhas contas vão estar pagas. Não foi. Inclusive, os últimos anos da minha vida foram assim, bem apertados e bem ruins, porque eu fui correr atrás desse sonho, mas precisava ainda trabalhar, e é um trabalho que é estressante, que eu tenho uma produtora de audiovisual, eu sou filmmaker também, então é um trabalho chato, é um trabalho que muitas vezes não compensa, mas ainda correndo atrás do sonho, né? Então, se eu tivesse largado o meu trabalho e ter só ido atrás de trabalhar com MMA, putz, eu estaria numa situação muito ruim, eu teria colocado minha família numa situação muito ruim. Eu acho que é esse equilíbrio, cara. Eu acho que é esse equilíbrio. Eu preciso arcar com as minhas responsabilidades sociais e eu vou correr atrás do meu sonho. Como você vai fazer essa gestão de tempo aí é com você. Perfeito. Cara, pra gente finalizar aqui, queria finalizar de uma forma mais leve, mais tranquila. Queria que você me contasse uma história que pra ti foi uma história inusitada de quando você tava correndo atrás desse sonho, ou do UFC, ou de um evento, uma história que te marcou de uma forma engraçada, ou então de uma forma que te emocionou de alguma forma. Uma história que quando tu para pra pensar no teu passado, essa história ela vem à tona, assim, tu diz, pô, não acredito que isso aconteceu de verdade. Tem algumas, não sei se... Eu vou contar uma história que ela pode ser uma metáfora pra todas as cagadas que aconteceram comigo nessa minha vida no MMA, porque ela é literalmente uma cagada. Perfeito. Eu trabalhei como juiz muito tempo, né? E aí teve um final de semana que a gente teve um evento sexta-feira em São Benedito e sábado em Fortaleza. Então a gente viajou pra São Benedito, fez esse evento e voltou. No sábado a gente já voltou direto pra ir pro evento. E cara, foi um final de semana só comendo porcaria, assim. Tipo, comendo comida de estrada, comendo comida ruim. E aí eu me lembro que a gente tava chegando no evento, era um evento que foi na Beira-Mar, ali no Náutico. E aí o pessoal falou, cara, a gente tá com muita fome, vamos parar no McDonald's. Aí eu pensei, putz, velho, a gente já comeu porcaria, tipo, final de semana todo, vamos comer McDonald's. Cara, não vou comer não. Todo mundo comeu McDonald's, eu não comi. E no meio do evento, foi a primeira vez na vida que a gente foi jogar um evento e que a gente ficou em cima do octógono. Tem o octógono e tem a passarela era um pouco mais larga e a gente ficou em cima. E, tipo, isso nunca tinha acontecido. Uhum. Caramba, que coisa esquisita. Beleza, a gente ficou lá em cima. E aí, cara, eu fiquei do lado do subwoofer, da caixa de som que faz o grave, né? E aí, quando começou as músicas dos atletas, tinha umas batidas, e aí aquela frequência, aquelas ondas bateram assim no meu corpo, cara, começou a dar um revestrez na minha barriga, e eu já tava meio ruim da barriga, assim, né? E aí, cara, comecei a passar mal, muita vontade de cagar, e tipo, pela primeira vez que eu tava em cima, eu não conseguia nem me levantar e sair, né? E aí, cara, quando acabou a luta, eu corri assim, cara, eu preciso ir no banheiro. E aí fui no banheiro do ginásio, cara, um banheiro assim, horroroso. Mas não tinha como, consegui lá, fiz o que eu tinha que fazer, não me sujei, meu terno saiu impecável, não sei como eu fiz aquilo. Aí voltei, meio passando mal ainda e tal. E esse também foi uma das únicas vezes que a gente tinha outro juiz, meio que de backup. E aí eu voltei, tava lá me recuperando, não sei o quê. Aí o chefe de mesa falou, cara, tu pode voltar? Porque o outro juiz vai precisar sair pra fazer outro negócio, pode voltar? Eu, não, acho que sim, tudo de boa já. Aí voltei, me sentei no mesmo canto, cara, quando veio a primeira batida de novo, começou a mexer a barriga e muito pior, assim, de um jeito muito pior. E eu, caramba, eu vou me cagar aqui, velho. E aí eu saí no meio da luta, cara. No meio do round, eu me levantei, joguei a prancheta assim na mesa e falei, não dá mais pra mim. Peguei a minha esposa trabalhava, que na época era minha namorada, trabalhava com a gente na comissão também, peguei o carro dela e fui pra casa da minha avó, que era, tipo, muito perto de lá. E aí, quando eu saí, parece coisa de filme, tem um pão de açúcar na frente do Náutico, né? Eu falei, cara, vou cagar aqui, graças a Deus. E aí, quando eu fui entrando, cara, a mão chegando perto da porta, a pessoa fechou, assim, aí, tipo, encerramos, aí eu, puta merda, vou cagar na rua. Aí, beleza, entrei no carro, saí, cara, era muito perto, era uma coisa assim de, sei lá, uns 6 quarteirões. Aí não deu tempo, velho. Me caguei dentro do carro da minha namorada. Foi um negócio, assim, horroroso. Eu também, não sei como, mas eu consegui não sujar o carro nem nada. Eu fiz uma manobra ali de ficar com a bunda de lado, sei lá. Me caguei todo no carro, foi uma merda. Isso já tava de madrugada, aí eu comecei a tocar o interfone na casa da minha avó. Aí ela atendeu assustada, assim. Aí ela, que foi, meu filho? Aí, oi, vó, sou eu, Thiago. Aí ela, meu filho, você tá se cagando, né? Aí eu, não, já tô todo cagado. Aí entrei lá, tomei banho, enfim, não consegui voltar, foi uma merda. Mas essa foi uma situação que eu literalmente me caguei trabalhando no evento de luta, e eu acho que isso é uma boa metáfora pro quanto eu me fudi até chegar onde eu cheguei aqui. Perfeito, cara, perfeito demais.
Pamplona, queria agradecer demais aí a presença, o tempo que você disponibilizou aqui pra gente. Queria que você deixasse aí como é que as pessoas fazem pra te encontrar, né? Queria que você falasse também, que a gente não comentou aqui, sobre o MMA com o Oswaldo, né? É verdade. Eu tenho um podcast MMA, ele é um podcast não tão sério, mas que a gente tem uma análise mais bem-humorada das coisas que estão acontecendo no MMA, que é o podcast MMA com Oswaldo, com o Alexandre Níquel, eu e o Alexandre Níquel, tá aí no YouTube, tá no Spotify, pra quem gosta de MMA, eu acho que é um bom jeito de consumir o esporte. Pra quem quiser me ver atuando, eu estou no UFC Fight Pass, no canal do UFC, às vezes comentando alguns eventos do UFC e narrando sempre todos os eventos do LFA. Então essa é uma forma de acompanhar meu trabalho. Tem um outro podcast também pequeno que eu acho que é a primeira vez que eu vou divulgar na minha vida, que é o podcast Falando Sozinho no Carro. Eu adoro, viu? Quero só te dizer que eu já ouvi todos os É episódios. sério? Sério. Cara, você talvez seja um dos 4 ouvintes que eu tenho nesse podcast. E, enfim, tem lá o podcast Falando Sozinho no Carro. E acho que é isso. Eu descobri esse teu podcast num dia que tu tava fazendo uma caixinha e tu falou alguma coisa sobre ele na caixinha, né? De pergunta que eu acompanho das caixinhas, acho engraçado pra caramba. Quando eu vi, eu disse, cara, não é possível que ele fez um podcast disso aí. E quando eu fui ouvir, eu disse, meu irmão, perfeito. O cara vai fazer as reflexões, que todo mundo faz uma reflexãozinha dentro do carro, né? Enquanto tá dirigindo. Exatamente. Só que, meu irmão, eu me senti carona ali contigo, tá ligado? E eu achei isso muito da hora. Eu disse, meu irmão, tenho que ouvir. Saí ouvindo e tal. Eu acho que eu só não ouvi os 3 mais novos, assim, mas os pra trás eu ouvi todos. Eu achei muito massa. Pode crer, que massa. Eu fiz um sobre criança coach. Eu tava um pouco revoltado nesse dia. Talvez eu tenha passado do limite. Eu vi comentando isso no Instagram e, cara, eu ri demais, porque eu tinha acabado, antes de chegar no teu Instagram, antes, passando ali o feed e tal, era um amigo meu compartilhando um Reels de um pivetinho, sei lá, o pivete devia ter 10, 12 anos, falando que ele ia largar a escola, porque quando o ladrão entrasse na casa dele, ele ia gritar Aristóteles pro ladrão. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei, meu Deus, não é possível, cara, não é possível que isso seja real. E aí eu passei e tava falando exatamente sobre isso. Eu disse, não é possível, cara. Cara, eu acho que a gente vai responder a tua pergunta agora. Acho que quando o sonho do seu filho for esse, você tem que ser a pessoa pra falar, cala a boca, para de sonhar, você é burro. Eu acho que esse é o limite. Pronto, chegamos no limite. Se você tem um filho, seu filho quer ser coach, é o limite pra cortar as asinhas do sonho dele. Não tem por que sonhar isso. Cara, perfeito. E pra você, ouvinte, que ouviu a gente até agora, meu muito obrigado. O podcast agora sai às terças-feiras, então terça-feira que vem a gente está aqui novamente no Spotify, no Deezer, no YouTube, em todas as plataformas agregadoras de podcast. É isso aí, até mais e um beijo. Foi mal, falei pra caralho. Cara, perfeito, perfeito.